com a jornada terminada e livre de lamentações, completamente libertos de todas as coisas. Naqueles que destruíram todos os grilhões, o fogo das paixões não é encontrado. Gatadino em Pali significa com a jornada terminada. Aquele que percorreu a estrada até o fim, que percorreu todo o caminho. Essa pessoa é um Arahat. Há dois caminhos que podem ser tomados pelos seres humanos. Um deles é um caminho por uma região desolada. O outro é o caminho que leva ao fim do ciclo de existências, que é o samsara. As regiões desoladas são de 5 tipos. A primeira região desolada é a dos bandidos, que é dominada por ladrões e assassinos. A segunda região desolada é a dos animais selvagens. Animais ferozes mantêm o controle sobre ela. A terceira é a região desolada sem água. Não há água para beber ou se lavar. A quarta é a região desolada das espécies não humanas e subhumanas. Esse tipo de região desolada é dominado por demônios. A quinta é a região desolada sem alimento. Coisas comestíveis não são encontradas lá. Mas, quanto os Arahants, são descritos como Gatadino, com a jornada terminada. O que se quer dizer é que o caminho que leva ao fim dos ciclos de existências foi seguido até o fim. Os Arahants encerraram sua jornada pelo samsara. Que destruíram todos os grilhões? Ganta, em geral, se refere aos grilhões corporais, Kaya Ganta. Esses grilhões são 4 em número. Abidja, que é cobiça, o desejo pelas posses dos outros. Biapada, que é má vontade, ressentimento, raiva e ódio com relação aos outros. Silabata Paramasa, que é apego a preceitos e rituais. E Idam Satya Biniweso, a obstinação de achar que somente aquilo a que nos agarramos é verdade, enquanto que todo o restante é falso. Esses 4 grilhões mantêm uma pessoa aprisionada no ciclo de existências, ou samsara. Eles seguem com atenção plena, não se deleitando com nenhuma morada. Assim como cisnes abandonando seu lago, lar após lar eles deixam para trás. Sati manto, plenamente atentos. Sati é estado de atenção, atenção plena. Atenção plena que é uma atenção introspectiva. É uma das 5 faculdades e poderes, um dos 7 fatores da iluminação, e o 7º elo do nobre caminho óptico. E no seu sentido mais amplo, é um dos fatores mentais associados de forma inseparável com toda a consciência com kama benéfico. Os Arahants perambulam por onde querem, sem qualquer apego a algum local em particular, pois são livres de concepções de eu e meu. Aqueles que não acumulam, com a completa compreensão do alimento, sua permanência é a libertação no vazio e sem sinais, tal como pássaros atravessando o espaço cujo rastro é difícil de traçar. As pessoas completamente desenvolvidas espiritualmente, as pessoas santas, não acumulam nada. Esta afirmação é verdadeira em 2 sentidos. É bem claro que eles não acumulam requisitos mundanos e coisas materiais. Eles também não acumulam novos méritos ou deméritos. Eles não criam novos kamas. Por causa disso, eles não têm mais renascimentos. Um Arahat pode praticar uma ação benéfica, mas ele não acumula o mérito por esse ato. Este verso aborda algumas qualidades especiais de um Arahant. Quem então são os Arahats? São aqueles que cultivaram o caminho e alcançaram o mais elevado estágio de realização, a libertação final do sofrimento.
Os Arahants abandonaram todos os apegos, até mesmo os mais sutis. Portanto, a mente de um Arahant permanece na libertação do vazio sem sinais e a completa liberdade de pensamento. O Buda, no entanto, também deixou claro aos seus discípulos a diferença entre ele e os Arahants que eram seus discípulos. O Buda declarou que eles eram iguais no que diz respeito à emancipação das impurezas e à libertação final. No Sammasambuddha Sutta, ele disse o seguinte: o Tathagata Bhikkhus, o Arahant, o perfeitamente iluminado, é aquele que fez surgir o caminho que não havia surgido, aquele que produziu o caminho que não estava produzido, aquele que declarou o caminho que não estava declarado. Ele conhece o caminho, ele encontrou o caminho, ele tem habilidade no caminho. Os seus discípulos agora seguem esse caminho e eles se tornarão possuidores dessas qualidades no futuro. Essa, bhikkhus, é a distinção, é a disparidade, é a diferença entre o Tathagata, o Arahant, o perfeitamente iluminado, e um bhikkhu libertado através da sabedoria. Arhat, em sânscrito, o consumado, o digno, são títulos aplicados exclusivamente ao Buda e aos discípulos plenamente iluminados. Como as escrituras revelam, a primeira aplicação do termo foi feita pelo próprio Buda. Foi quando o Buda estava viajando de Gaya para Benares, para dar seu primeiro discurso aos 5 ascetas. No caminho, não muito longe de Gaya, o Buda encontrou com o Adivaka Upaka, um asceta que, impressionado com a aparência serena do mestre, perguntou: sob qual mestre você adotou a vida santa, amigo? Quem é o seu mestre? Qual dama você professa? O Buda respondeu em versos: eu sou o consumado no mundo, eu sou o mestre supremo. Ele usou a palavra pela segunda vez ao abordar os 5 ascetas assim: o Tathagata é um Arahant perfeitamente iluminado. A palavra é aplicada somente para aqueles que destruíram completamente as impurezas. Neste sentido, o Buda foi o primeiro Arahant no mundo, como ele próprio revelou a Upaka. Para aqueles cujas impurezas foram destruídas, com a completa compreensão do alimento, sua permanência é a libertação no vazio e sem sinais, tal como pássaros atravessando o espaço cujo rastro é difícil de traçar. Asava, impurezas, normalmente traduzido como impureza, mácula, úlcera, corrupção. Traduzimos esta palavra, a mais sava, fluir para dentro, como uma impureza que motiva o comportamento. 4 impurezas são listadas nos suttas: o desejo sensual, o desejo por ser, existir, entendimento incorreto e ignorância. Uma lista de 3 qualidades, omitindo o entendimento incorreto, é provavelmente mais antiga e aparece com mais frequência nos suttas. O agrupamento das 4 impurezas também aparece com o nome de torrente e grilhões. Através do caminho de entrar na correnteza, o entendimento incorreto é destruído, pelo caminho de não retorno, o desejo sensual é destruído. Pelo caminho do estado de Arahant, a ignorância é destruída. O Buda mostra como superar as impurezas pela visão, pelo autocontrole, pelo uso, pela paciência, pela prevenção, pela remoção e pelo desenvolvimento no Sabbasava Sutta. Aquele com as impurezas destruídas é outro termo para se referir aos Arahants. O estado de Arahant é frequentemente chamado Asavakaya, a destruição das impurezas. Os suttas que terminam com a realização do estado de Arahant pelos ouvintes, muitas vezes encerram com as palavras: e, enquanto essa explanação estava sendo dada,
as mentes do grupo de bhikkhus foram libertadas das impurezas através do desapego. Este termo asava também pode significar impulso, compulsão, motivo ou influência. Ele é semelhante ao termo tanha, comumente traduzido como desejo. Tanha também é de 3 tipos: desejo por prazer sensual, desejo por ser existir e desejo por não ser existir. Aqueles com os sentidos pacificados, tal como um corcel bem domado pelo treinador, com o orgulho abandonado, livres das impurezas, mesmo os devas os apreciam. Sentidos, indriyani, em Pali, é a denominação dos 6 órgãos dos sentidos mencionados nos suttas. Eles são o olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Livre das impurezas, imperturbável, não afetado pelas influências e efluências da mente. O Buda é imperturbável de 4 formas, porque ele encerrou sua perambulação pelo samsara. Estas são as 4 maneiras pelas quais ele é imperturbável. O Buda cruzou a torrente dos desejos, o Buda cruzou a torrente do ser existir, o Buda cruzou a torrente da ignorância. Devido a essas e muitas outras razões, o Buda é sereno e imperturbável. A estabilidade de uma pessoa é a estabilidade emocional que vem de não reagir ao que é visto, ouvido, cheirado, degustado ou tocado. A reação começa com o julgamento das coisas como boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Guardar as portas dos sentidos previne as reações. Ao não reagir, os sentidos se tranquilizam. Como a terra sem ressentimentos, como um pilar de Indra firme, como um lago livre de lodo puro, não existe o samsara para alguém que é assim. Pilar de Indra, uma coluna tão firme e alta como a de Saka, o rei dos Devas, ou a torre principal que fica na entrada de uma fortaleza ou cidade. Os comentadores afirmam que essas colunas de Indra são colunas firmes erigidas dentro ou fora da cidade como um enfeite. Normalmente, elas são feitas de tijolos ou de madeira durável e têm formato octogonal. Metade da coluna fica fincada na terra. Daí a metáfora, tão firme e constante como um pilar de Indra. Pacíficos são seus pensamentos. Pacíficas as suas palavras e as suas ações também. Liberto pelo conhecimento supremo, alguém assim realizou a paz suprema. Santa, pacífico, o Arahant é verdadeiramente pacífico. Ele é pacífico porque atingiu o conhecimento supremo, ou liberdade dos conceitos, alcançando esse nível de calma que é imperturbável. Como a mente é a fonte de todas as atividades, suas palavras são pacíficas. Como sua mente e suas palavras são pacíficas, suas ações também são pacíficas. Portanto, ele é totalmente sereno na personalidade. Isto o leva ao estado de completa serenidade. Conhecimento supremo significa que ele não forma opiniões sobre as circunstâncias com base na experiência passada ou presente. Não fazendo, permanece impassível e em paz. Sem crenças, conhecendo o Nibbana, com as amarras finalmente cortadas, que destruiu todas as causas e abandonou todos os desejos. Alguém assim é verdadeiramente nobre. Assado sem crenças, ele tem uma convicção tão firme na sua própria experiência e na experiência do Buda que ele não precisa acreditar em mais ninguém. Conhecendo o Nibbana, literalmente ingrato,
mas neste contexto significa conhecendo o incondicionado, isto é, Nibbana. Com as amarras finalmente cortadas, a palavra em Pali, Sandichedo, literalmente é um termo aplicado aos ladrões, porque eles invadem casas, mas aqui significa cortar todas as amarras com o mundo. Que destruiu todas as causas, em Pali Hatavakasu, literalmente uma pessoa que tenha desistido de todas as oportunidades, mas aqui se entende como tendo desistido das oportunidades para o renascimento. Todas as expressões neste verso podem ser interpretadas como aplicáveis não a pessoas nobres, mas sim a pessoas depravadas. Mas a interpretação dessas expressões de forma a dar significados positivos e espiritualmente saudáveis, que não sejam negativos, é bastante intrigante. Em outras palavras, o Buda, neste verso, usou um conjunto de expressões usadas na linguagem coloquial para designar pessoas de comportamento mediano, mas, devido às implicações que lhes são atribuídas pelo Buda, esses termos depravados adquirem um significado elevado. Seja nas cidades ou na floresta, nos vales ou nas colinas, onde quer que permaneçam os arahants, o local é extremamente encantador. Os arahants, os nobres, são também descritos como Arya Pugala. Arya Pugala são aqueles que realizaram um dos 8 estágios da iluminação, que são os 4 caminhos supramundanos e os 4 frutos supramundanos. São 4 pares. A pessoa que entrou no caminho para realizar o fruto de entrar na correnteza e a pessoa que realizou o fruto de entrar na correnteza. A pessoa que entrou no caminho para realizar o fruto daquele que retorna uma vez e a pessoa que realizou o fruto de retornar uma vez. A pessoa que entrou no caminho para realizar o fruto de não retorno e a pessoa que realizou o fruto de não retorno. A pessoa que entrou no caminho para realizar o fruto de Arahant e a pessoa que realizou o fruto de Arahant. Em resumo, há 4 tipos de indivíduos nobres: os que entraram na correnteza, os que retornam uma vez, os que não retornam e os Arahants. Em alguns textos, Gotrabu é listado como o 9º nobre indivíduo. De acordo com Abhidhamma, o caminho supramundano, ou simplesmente o caminho, Magga, em Pali, é uma designação do momento de realizar um dos 4 estágios de iluminação, sendo Nibbana o objeto, produzido pelo insight das características da existência, que são a impermanência, o sofrimento e não eu, iluminando e transformando a vida e a natureza da pessoa. Por frutos se designam aqueles momentos de consciência que seguem como resultado do caminho e que, em certas circunstâncias, podem repetir por inúmeras vezes durante o tempo de vida. Encantadoras são as florestas, onde as pessoas não se deleitam, mas aqueles livres das paixões ali se deleitam, porque eles não buscam os prazeres sensuais. Livre das paixões, Vitarago, o Arahant, é essencialmente alguém livre das paixões. Um Arahant, literalmente um digno, não está sujeito ao renascimento, porque ele não realiza novos kamas. As sementes de seus renascimentos foram todas destruídas. O Arahant percebe que o que deveria ser feito foi feito, que o fardo do sofrimento foi finalmente abandonado, e que todas as formas de desejos e todos os véus da ignorância foram totalmente destruídos. O peregrino feliz agora fica em alturas mais do que celestiais, distante das paixões descontroladas e das impurezas do mundo, experimentando a felicidade indescritível de Nibbana. Um Arahant é chamado de Aseka, aquele que está além do treinamento, pois ele viveu a vida santa e realizou seu objetivo. Os outros nobres,
do estado de entrar na correnteza até estado do caminho de Arahant, são chamados de sekas, porque ainda estão em treinamento. Os Arahants podem experimentar a felicidade nibbana ininterruptamente, durante o tempo que desejarem, mesmo nesta vida. Isso, em Pali, é conhecido como Nirodha Samapatti, a realização da cessação.